olha para esse livro e fala: este livro é a solução para este país. Este livro é a nossa solução. Porque enquanto o primeiro livro nem todos concordam e não são obrigados a concordar, este livro precisa ser respeitado. Este livro precisa voltar a ser lido. Precisamos voltar a ter o império da Constituição, o império da lei. Não é possível que em saltos duplos, carpados, hermenêuticos, extraordinários e reiterados, o texto escrito seja desprezado. Nenhum país, nenhuma segurança jurídica suporta isso. E também não podemos ter grupos políticos, ideológicos, que queiram qualquer solução sem esse livro. Se cada grupo se dá o direito de seguir só o que quer e de desprezar aquilo que não gosta, nós perdemos o elo, nós perdemos aquilo que nos une, nós perdemos um ponto de partida. Então nós precisamos aprender a ler esse livro. Infelizmente está cada vez mais fácil virar professor de direito constitucional. Qualquer pessoa que saiba ler e que interprete segunda língua portuguesa será hoje neste país um grande professor de direito constitucional. Nós, representantes do povo brasileiro, precisamos respeitar o Congresso. Sabe por quê? Porque em nenhum lugar nós temos tão bem representada a nossa sociedade. Lá temos brancos e pretos, índios. Lá nós temos empresários e empregados, cristãos e ateus, muçulmanos, LGBT. Nós temos todo mundo, está ali. Ah, mas isso não é a representação exata da sociedade, porque não quiseram os eleitores? Porque se quisessem, teriam colocado. Temos que respeitar isso. Nós estamos reunidos para instituir um Estado democrático. Democracia, quem manda é o povo e existe divergência. Para assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais. Gente, direito social não é coisa de comunista, é coisa da Constituição. Direito individual, direito de empreender, direito de ser respeitado nas suas decisões, não é coisa de capitalista, é coisa da Constituição. Dom Helder Câmara disse: quando eu alimento o povo, o pobre, me chamam de santo. Quando eu digo que quero acabar a pobreza, me chamam de comunista. Faltou Dom Helder dizer que acabar com a pobreza é uma proposta do cristianismo, algo bem mais antigo do que capitalismo, comunismo e socialismo. Mas vejam, aqui está escrito liberdade e segurança. Precisamos ter liberdade e segurança, e Benjamin Franklin já disse que aqueles que abrem mão da liberdade por um pouco de segurança não merecem nenhuma nem outra. Senhores, quem abre mão da Constituição, do artigo 5º, em busca de segurança, abre mão da liberdade em busca de segurança, em algum tempo não terá nenhum dos dois. Mas veja, nós temos como valores supremos uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Nós queremos a solução pacífica das controvérsias sob a proteção de Deus, já falei. E o que eu quero falar sobre o fraterna? Senhores, quando a senadora Gleisi Hoffmann, voltando de Brasília, no aeroporto, começa a ser ofendida e achincalhada, nós não estamos tratando ela com espírito de fraternidade. Eu não estou preocupado se você gosta ou não gosta dela. Eu estou preocupado que tratemos com espírito de fraternidade, com respeito, até porque era uma senadora, quando foi feito o vídeo. Da mesma forma, como a juíza Ludmila Lins Grilo é vítima de stalker, de perseguição por causa de um louco machista, não importa se você gosta ou não gosta do que ela diz, você precisa entender que ela é sua irmã e ficar do lado dela. E quando se fala do caso, não esconder o nome dela, ou não falar mal dela, apesar dela ser a vítima. Senhores, que sororidade é essa que só se manifesta para as pessoas que pensam igual? Essa história maravilhosa de mexeu com uma, mexeu com todas, de ninguém solta a mão de ninguém, precisa valer para todas as mulheres, de esquerda e de direita, de Damares a Benedita. Ou então não está funcionando. Senhor, mas tem mais. Essa Constituição diz que ninguém é obrigado a fazer nada senão em virtude de lei. Que a gente tem que erradicar a pobreza. Erradicar a pobreza não é assunto de comunista, é assunto da Constituição. Ser solidário é assunto da Constituição. Artigo 3º é o que eu leio. Que o exerce por representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Senhores, por favor, quando o povo num plebiscito diz que quer ir para um lado, nós temos que respeitar a manifestação do povo. Quando queremos fazer alguma coisa, temos que respeitar o povo, a autodeterminação dos povos.
É assegurado no artigo 6º a liberdade de consciência de crença e é assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei a proteção dos locais de culto. O livre exercício de culto religioso não precisa de lei. Quem estuda direito constitucional vai dizer a razão. Nenhum servidor público tem o direito de falar, não, mas você pode cultuar seu Deus em casa. Quem é o Estado? Quem é o representante do Estado para me dizer isso? Se o próprio Estado, criado por este livro, diz que ninguém pode impedir o livre exercício dos cultos religiosos. E os católicos, então, que precisam, querem a Eucaristia, que entendem numa teologia que eu, evangélico protestante, não sigo, mas eles seguem de que Jesus está presente na Eucaristia. O evangélico diz, em memória de mim. Mas isso é uma questão teológica. Temos que respeitar. Esse é um país católico, de colonização e de maioria católica, e o católico quer ir à missa. O que eu quero dizer, senhores? Precisamos resgatar isso. Que esse país, inciso 9, não tem censura prévia. Que esse país você respeita a intimidade e a vida privada das pessoas. Que nesse país não se aceita a prova ilícita. Que nesse país não há crime sem lei que o defina. Está no livro, eu não estou inventando nada, eu não estou criando teses, eu não estou querendo brigar com ninguém. Mas Deus abençoa esse país. Eu estou lendo o livro. Não há crime sem lei anterior que o defina. Só o Congresso, só a lei pode criar um crime. Eu vou terminar essa parte dizendo o seguinte. E o que eu vou falar agora, eu sei que vai desagradar a muitos, eu sei que vai ser objeto da crítica, mas eu quero alertar que os juízes são treinados para não temer a voz das ruas, porque às vezes a decisão correta incomoda a multidão. Nós precisamos de autonomia e independência, por isso que o nosso modo de chegar ao poder é o concurso, um difícil e exaustivo processo político, mas que depois de finalizado, nós somos perenes. É muito difícil o povo se livrar de um juiz. É muito difícil vocês se livrarem de nós. E por isso mesmo não podemos fazer leis. Por isso mesmo, só podemos ser legisladores negativos. Por quê? Porque para fazer lei, para fazer uma norma que obriga a todos, é preciso que a pessoa tema as ruas. Como tem que temer as ruas, necessariamente, os presidentes, governadores e prefeitos, os deputados, os senadores. Senhores, a casa é o asilo inviolável do indivíduo. É absolutamente reprovável o que fizeram na casa do ministro Edson Fachin. Um monte de gente indo lá fazer buzinaço na frente da casa. Senhores, esse é o livro que nos une, esse é o livro que nos socorre. A casa é o asilo inviolável do indivíduo. A pena não passa, ainda que fosse uma pena aplicada na família ou no vizinho. O que a família do ministro tem a ver com isso? O que o vizinho do ministro tem a ver com isso? E se tem alguma coisa contra o ministro, usem o devido processo legal, que também está no livro. Usem o devido processo legal, usem os instrumentos que nós temos. Mas deixem a casa dos ministros em paz. E não queira falar que isso é manifestação da direita, porque antes disso, a casa da ministra Carmen Lúcia recebeu ataque de tinta vermelha. Então, direita e esquerda cometem esse erro. Vamos aprender a respeitar a casa como asilo inviolável.